As pessoas que acreditam que só a fé salva, dizem, bom, você pode até acreditar isso, mas a fé é também uma ação, meu filho. A sua fé não é uma forma estática, prontinha para sempre. Você tem que reiterá-la, você tem que fortificá-la, você pode perdê-la. Então, a fé tem a estrutura de uma ação que se desenrola no tempo. Então, dizer assim, só a fé salva, as obras não falam, mas a fé é uma obra, meu Deus do céu. Iniciei o COF há pouco tempo e noto uma semelhança entre o que o senhor ensina e com a vida de um homem que considero muito importante na minha vida, chamado Padre Léo. Porém, ele era um especialista em curar corações, conhecido como cura interior, e o método das confissões é abordado. Quando confessamos quem somos, porém, nos focalizamos na vontade de Deus a nosso respeito, que ao fazer o exercício do necrológio parece bem semelhante ao que eu escrevi, o que eu acredito que seja a vontade de Deus a meu respeito. Bom, ele pode usar esta expressão, e isto é a vontade de Deus a seu respeito. Não é isso? Então, bom, não é que você está lendo as intenções de Deus, é muito difícil você ler, a não ser que Ele as revele para você. Tá certo? Mas existe a atuação normal e usual do Espírito Santo, que é de sustentar a sua inteligência. Não é uma revelação particular que Ele vai lhe dar, tá certo? Mas eu acho que o fato de nós sermos capazes da perspectiva rotatória mostra a ação do Espírito Santo. Por quê? Os outros animais podem ter um pouquinho de perspectiva rotatória, podem perceber um pouquinho do círculo de latência, mas de um número pequeno de seres e num número muito pequeno de situações. Não é isso? Então, por exemplo, um urso, um leão, se ele está caçando um bicho, ele sabe se esse bicho já percebeu a sua presença ou não. E, portanto, se ele vai correr ou se ele vai ficar ali esperando ser abocanhado. Algo disso ele tem. Mas somente no que diz respeito, vamos dizer, ao seu interesse instintivo e imediato. Tá certo? Ele não tem a concepção do mundo baseada no círculo de latência, ao passo que todos nós temos. A nossa visão geral do mundo é uma coleção articulada de círculos de latência. Daí que você tira a própria noção de probabilidade, que certas coisas são prováveis, outras são improváveis, etc, etc. Mesmo que o cálculo seja errado, o próprio fato de você poder fazer esse cálculo mostra que você tem a perspectiva rotatória. É isso? Então, falar de vontade de Deus a meu respeito, eu acho um pouco ousado. Agora, existe um limite. É o seguinte, você conhece os 10 mandamentos, você conhece o catecismo da Igreja Católica. Então, uma coisa você sabe, que o que quer que Deus queira a seu respeito, Ele não vai querer nada que esteja contra aquilo que Ele mesmo mandou fazer. Mas Ele admite que você faça. Não é isso? Então, a ideia de Deus ao criar o homem não foi criar, vamos dizer, o ente perfeito, porque se o ser humano fosse perfeito, ele não seria corruptível, como o próprio Deus não é corruptível. Nós podemos ser perfeitos, por assim dizer, empiricamente. Está perfeito num certo momento. Mas a sua corruptibilidade está lá. Você pode pegar o maior santo do universo. Ele é incorrompido, mas ele não é incorruptível. Não é isso? Então, esta possibilidade, vamos dizer, permanente da corrupção humana é que requer, então, o esforço interior, vamos dizer, na perseverança de uma consciência alerta para o que ele está fazendo e capaz de julgar o que ele está fazendo. Embora isso na prática seja enormemente complicado, na maior parte das situações nós não sabemos o que fazer, tá certo? Mas, como diz o Dr. Miller, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever, ou seja, aquilo que você tem de fazer, né? Então, eu pensar assim, a vontade de Deus ao meu respeito, bom, eu estou projetando em Deus um sentimento de dever que eu tenho. Isso pode haver uma analogia entre as duas coisas, mas não uma identidade. O que Deus quer a seu respeito, isso aí é uma coisa importantíssima, né? A coisa que Deus mais quer a nosso respeito é salvar nossa alma, ou seja, recolher-nos para viver com Ele na eternidade. Isso Ele realmente quer em todos os casos, né? Agora, existe uma variação individual do que Ele pode querer que você faça num certo momento, mas Ele não vai forçar você a fazer isso. Por quê? Se Ele forçar, então as suas ações deixaram de ter qualquer significado no plano da salvação. Tá certo? E
as pessoas que acreditam que só a fé salva, irmão, você pode até acreditar isso, mas a fé é também uma ação, meu filho. A sua fé não é uma forma estática, prontinha para sempre. Não é isso? Você tem que reiterá-la, você tem que fortificá-la, você pode perdê-la. Então, a fé tem a estrutura de uma ação que se desenrola no tempo. Então, dizer assim, só a fé salva, as obras não falam, mas a fé é uma obra, meu Deus do céu. A fé não é um negócio que vem de uma vez para sempre. Tá certo? Então, você pode até dizer isso. Né? Então, o sujeito, quando ele está fazendo boas obras, o que ele está fazendo? Ele está manifestando e reforçando a sua fé. Não é isso? Então, é a fé e as obras que salvam, ou é só a fé que salva? Pensa bem, você vai ver que as duas frases querem dizer exatamente a mesma coisa. A não ser que você tenha da fé uma noção puramente abstrata. Isso é uma crença que você subscreveu um dia e que ela permanece igualzinha, intacta, o resto da vida. Eu falo, mas você não vive lendo Bíblia? É? Então isso quer dizer que o trecho que você está lendo agora você não tinha lido antes, né? Então você tinha fé num monte de coisa, menos nessa, você não sabia. Dá para entender? Não é simples entender isso aí? Se a fé viesse toda pronta, você não precisa ler a Bíblia, você já tem o conteúdo da fé inteiro. Né? Então, a conquista de novos conteúdos da fé é uma ação, meu Deus do céu. Então, a fé tem a estrutura de qualquer outra ação humana, ela se desenrola no tempo. Tá? Então, o cara faz uma boa obra, tem lá o vizinho dele que ele nem conhece, está doente, ele vai lá, ajuda o cara, fica no pé da cama do cara. Vai. Você pode dizer, ele está fazendo uma boa obra e conquistando a salvação. Você pode dizer, ele está reforçando a sua fé e conquistando a salvação. Vai dar na mesma. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Portanto, isso aí é uma bolha de sabão verbal. Não quer dizer nada. Agora, a Igreja Católica acha que essa expressão ela pode induzir em erro. Tá certo? Mas não vai induzir necessariamente. Né?